Hoje nós teremos uma conversa sobre estudo genético dos embriões. Boa noite! Hoje nós teremos uma conversa sobre estudo genético dos embriões. Eu tenho uma certeza absoluta que será uma conversa completamente diferente de tudo que vocês já ouviram sobre o assunto. Esse é o tema, e essa que escreveu aqui pra gente, nada como ouvir quem realmente fala a verdade para nós. Depois vocês vão entender o porquê. Na verdade, esse é um tema bastante polêmico. O estudo genético dos embriões é um tema muito polêmico dentro da reprodução humana, porque existe uma condição que se chama conflito de interesses. Toda vez que a gente vai fazer uma aula expositiva num congresso, vai dar aula para alguém ou quer explicar alguma coisa, ou mesmo aqui eu conversando com vocês sempre têm que olhar o conflito de interesse. Poxa, que interesse ele tem em me passar essa informação? E isso existe em toda a medicina, em todas as áreas, e isso deve ser explícito. Porque, por exemplo, eu vou dar uma aula sobre um remédio e eu sou patrocinado pelo remédio para dar aquela aula. Poxa, então existe um conflito de interesse naquela aula. E existe conflito de interesse em relação ao estudo genético dos embriões. Por quê? Porque ele gera um orçamento bilionário no mundo inteiro, no mundo da reprodução humana. É um orçamento bilionário. Então existe um conflito de interesse na realização do exame. Eu, Davi, particularmente, tenho conflito de interesses na realização desse exame. Eu sou médico, eu sou dono de um laboratório lá em Campinas e eu tenho conflito de interesses, porque se eu fizer a biópsia embrionária, eu vou ganhar dinheiro fazendo isso. Então, se eu indicar o estudo genético dos embriões para os meus pacientes, eu estarei ganhando dinheiro fazendo isso. Então, isso é um viés, é um conflito de interesse que nós temos que saber avaliar. Agora, o que eu sempre busco nas minhas conversas, o objetivo das lives, é desvincular a minha conversa com qualquer conflito de interesse para tentar trazer aquilo que eu acredito que seja melhor para o meu paciente, como se estivesse tratando da minha própria esposa ou da minha família. E é a famosa pergunta: o que você faria se fosse com você? Eu adoro responder essas perguntas porque é essa resposta que vai direcionar as minhas condutas com as minhas pacientes. E esse é o grande tema em questão agora, que é o estudo genético dos embriões. Já entrando no tema, para que nós possamos começar pontualmente, hoje o tema é extenso e hoje é sexta-feira, né, gente? Ninguém merece ficar sexta-feira a noite inteira falando sobre esse assunto. O que significa estudo genético dos embriões? Quando nós fazemos uma fertilização in vitro, nós formamos um embrião no laboratório, nós cultivamos esse embrião até o estágio de blastocisto. Eu separei algumas imagens, só para facilitar o entendimento. Vejam se dá para ver direitinho. Então, normalmente, eu formo o embrião no laboratório e levo esse cultivo até o 5º, 6º, 7º dia até formar um blastocisto. Nós sabemos que 50% dos embriões que estão aqui no primeiro dia vão conseguir chegar a blasto. Então já existe uma seleção natural dos melhores embriões lá no laboratório. Muitos embriões sequer chegarão ao estágio de blastocisto. Então já é uma forma, levar o embrião até blastocisto já é uma forma de seleção. E é legal vocês já se adequarem a essa imagem. Vou até aproximar. Então o blastocisto, ele tem as células da placenta, que estão aqui em volta. E estão vendo essa bolinha aqui? Essas são as células que vão formar o embrião. Então, nesse estágio, eu já vejo a divisão daquelas células que formarão a placenta, daquelas células que formam o embrião. E antes de transferir o embrião ao útero, quando eu quero fazer o estudo genético dos embriões, eu retiro algumas células da placenta, envio para análise genética, para saber se o embrião tem alguma doença genética antes de colocá-lo dentro do útero. Isso se chama estudo genético embrionário, PGTA, PGD, PGS, então CGH, então tem diversas siglas para falar essa mesma coisa, onde eu quero saber a informação genética do embrião para poder colocá-lo no útero, sabendo se ele tem ou não tem uma doença genética. Esse é o que nós normalmente esperamos. E aí o que eu fiz para poder explicar para vocês? Eu montei 2 embriões. Eu fui lá em casa, peguei o brinquedo da criançada. Quem são esses 2 embriões que eu criei? São embriões em blastocisto, onde eu tenho as células da placenta e eu tenho a massa celular interna. Então aqui é o trofectoderma e aqui é a massa celular interna, que também tem diversas células que vão formar o bebê. Eu dividi em embriões, um embrião azul e um embrião amarelo.
Então considerem vocês que esse embrião aqui é o embrião geneticamente normal e esse embrião aqui é o embrião geneticamente alterado. Ele tem alguma doença genética. E normalmente é isso que o casal espera e é isso que antigamente os médicos falavam. Eu mesmo falei isso por muito tempo. Eu tenho muitas pacientes que vão me ouvir falando sobre estudo genético agora e vão falar assim: Davi, não foi isso que você conversou comigo anos atrás. Exatamente, a ciência evolui. Então, nós temos um embrião. Eu queria, quando nós queremos, antigamente nós falávamos assim: o estudo genético dos embriões serve para separar o embrião normal do embrião alterado. E eu falava assim com muita segurança para os pacientes, e essa é a conversa de muitos médicos. Nós vamos fazer um estudo, nós vamos fazer um exame no seu embrião, e eu só vou colocar no seu útero se o embrião for geneticamente perfeito. Porque se ele for geneticamente alterado, eu não transfiro para o seu útero. E aí eu te passo segurança. Eu te passo muita segurança, porque os casais têm medo de nascer um bebê com síndrome, sabem que a alteração genética do embrião pode influenciar no resultado, aumenta o risco de abortamento. Então, se eu tiver uma ferramenta onde eu posso dividir aquele embrião que é geneticamente normal daquele embrião que é geneticamente alterado, poxa, essa é a solução do meu problema. Qual é o problema? Esse discurso não é mais atual. Nós não podemos mais dizer que o estudo genético dos embriões divide os embriões normais dos embriões alterados. O novo discurso agora é: o estudo genético dos embriões serve para a escolha do melhor embrião para transferir. Isso é completamente diferente do que dividir o embrião normal do alterado. E além disso, isso tem implicações éticas. Por quê? Hoje em dia, os embriões alterados são descartados. Eles são jogados no lixo. E nós temos que tomar cuidado com isso e vocês vão entender por quê. Quando a conversa era: olha, nós vamos dividir o embrião do normal do alterado, eu vou te dar esse diagnóstico preciso dos embriões, todo mundo começou a fazer com esse propósito. Mas, conforme os resultados foram saindo, nós começamos a perceber que mesmo embriões geneticamente normais, muitas vezes não engravidavam. E aí nós pensávamos: poxa vida, por que esses embriões não engravidam? E começaram a surgir teorias científicas e explicações, começando a duvidar do potencial do exame em dar realmente essa informação. E foi um cientista lá atrás que fez um experimento. Ele pegou embriões geneticamente alterados, supostamente geneticamente alterados, transferiu no útero da mulher e nasceu um bebê geneticamente normal. Quando isso veio à tona, quando surgiu essa publicação, foi um boom na sociedade da reprodução humana. Falou: puxa vida, como assim? Transferir um bebê alterado e nascer um bebê normal? Exatamente. E depois dele, diversos autores começaram a fazer a mesma coisa, transferindo embriões alterados e nascendo bebês normais. Para que vocês tenham ideia aonde vai essa ciência hoje em dia, hoje já são mais de 400 bebês normais nascidos de embriões supostamente geneticamente alterados. E aí começou-se a questionar muito a capacidade do exame. E as equipes de genética começaram a modificar o discurso. Falou: olha, não, realmente, embriões alterados podem engravidar, podem nascer. Começou a surgir protocolo de seleção. Olha, então não é mais aquilo que é normal, aquilo que é alterado. Agora a gente tem que selecionar o melhor embrião para transferir. Então, quando nós vamos em congressos, quando nós temos hoje em dia os webinars e a conversa com o grupo de genética, isso é consensual. Todos os médicos já sabem disso, discutem isso. Só que a linguagem que é dada com o paciente não é essa. Com o paciente, a conversa é assim: olha, eu vou selecionar o melhor, eu só vou transferir no seu útero se for um embrião geneticamente perfeito. E nós temos que tomar cuidado, porque a conversa científica não é mais essa. A conversa não é mais eu divido entre normal e anormal. É assim: vamos fazer um exame para ver se eu consigo selecionar qual vai ser aquele embrião que vai me dar maior chance de conseguir uma gravidez. Só que nessa brincadeira, nesse processo, eu corro o risco de pegar embriões que tinham potencial de implantar e jogar fora. Aí vem a pergunta: mas Davi, por quê? Por que embriões normais ou por que embriões anormais podem implantar? Qual é o problema? O problema é que o estudo genético dos embriões não é
100% assertivo para dar esse diagnóstico. O estudo genético dos embriões, o PGTA, não é 100% assertivo para dar o diagnóstico genético daquele embrião. Eu vou explicar a razão disso para vocês de uma forma um pouco didática. Vamos lá. Então, sempre se acreditou que os embriões eram assim. O embrião normal e o embrião alterado. Ou seja, um blastocisto tem mais ou menos 200 células. Então, sempre se acreditou que todas as células desse embrião eram normais e todas as células desse embrião eram alteradas. Se eu retiro a biópsia, retira mais ou menos 7 células. Então, quando eu retiro 7 células de um embrião normal, eu acredito que todas as outras células dele serão normais. Quando eu retiro 7 células de um embrião alterado, eu acredito que todas as células dele serão alteradas. Só que existem embriões mosaicos. O que é um embrião mosaico? O embrião mosaico é aquele que tem células normais e células alteradas no mesmo embrião, em diferentes proporções. Então, quando eu tiro algumas células de um embrião normal, eu faço uma biópsia, eu tenho apenas células normais. Quando eu tiro algumas células de um embrião alterado, eu tenho apenas células alteradas. Só que existem situações em que o embrião, apesar de ter células alteradas, contém células normais na sua formação. E é por conta disso, são diversos fatores, mas essa é uma das explicações que o estudo genético dos embriões pode falhar. Então eu não estou falando que o resultado do exame errou em analisar aquelas 7 células. Não. O problema é que aquelas 7 células não necessariamente representam o todo do embrião. E fica fácil de entender isso quando eu simulo uma biópsia. Então vamos pegar aqui o meu embrião mosaico. Se eu tenho um embrião mosaico nas mãos, e o mosaicismo é relativamente frequente, principalmente em mulheres de idade mais avançada, e quando eu faço uma biópsia nesse embrião, eu retiro 7 células, vou fazer aqui uma biópsia aleatória, então eu posso aqui, por exemplo, ter um diagnóstico de um embrião mosaico. Eu retirei aqui 8 células, eu tive 4 células normais e 4 células alteradas. Então, o laboratório de genética poderia nos dar a informação de que é um embrião mosaico. Eu tenho células normais e meio células alteradas. Só que, dependendo da situação, eu posso, nesse mesmo embrião, retirar algumas outras células. Vamos fazer aqui uma outra biópsia. E eu peguei só células alteradas. Então, é um embrião mosaico, é um embrião que tem células normais e tem células alteradas. Eu fiz a biópsia e o laudo vai vir o quê? Vai vir como se eu tivesse biopsiado um embrião como esse. Opa, quase perdi a bolinha. Mas vai vir como se eu tivesse feito uma biópsia de um embrião tudo como esse. Eu pego 7 células alteradas, eu acredito, esse embrião é geneticamente alterado. O que eu faço com ele? Jogo fora. Ou se não, vou lá, faço uma outra biópsia nesse embrião e retiro células aqui. Opa, só retirei células normais. Esse embrião é geneticamente normal. Pode transferir ao útero que não tem problema nenhum. E quando, na verdade, o embrião é geneticamente alterado. No meu desenho aqui, eu misturei 50% de células normais com 50% de células alteradas. E eu tive 3 biópsias diferentes. Eu tive uma biópsia que deu normal, eu tive uma biópsia que deu alterado, eu tive uma biópsia que deu mosaico. Detalhe que nem todos os laboratórios de genética têm a capacidade ou dão diagnóstico de mosaicismo, porque eles usam diferentes proporções. E dependendo do aparelho, do equipamento e da técnica utilizada, o laboratório sequer é capaz de dar o diagnóstico de mosaicismo. O diagnóstico de mosaicismo é dado recentemente. Antigamente eles não falavam isso pra gente. Então nós sabemos que, por mais que muitos embriões sejam mosaicos, a gente às vezes não recebe esse diagnóstico do laboratório de genética, porque eles não analisam uma a uma. O equipamento de genética faz uma análise global, ele pesa as moléculas de DNA para ter uma ideia da proporção de mosaicismo. E quando nós estudamos o embrião, nós temos que entender que muitos embriões são assim. Podem ter células normais e meio células alteradas, e o diagnóstico pode errar na sua representação. Tem um trabalho publicado que analisou matemática pura, um trabalho norte-americano. Eles pegaram um estudo e aplicaram cálculos matemáticos. E colocaram assim, poxa, se o embrião tem mais ou menos 200 células, quantas células eu precisaria para ter certeza se esse embrião é geneticamente normal, se ele é geneticamente alterado, e dar a proporção de mosaicismo? Por que é importante dar a proporção de mosaicismo? Porque quando eu faço uma biópsia e tenho um laudo mosaico,
Se ele lauda para mim que eu tenho 80% de células alteradas e 20% de células normais, a recomendação é não transfira. Esse embrião não é legal. Agora, gente, se eu pego meu embriãozinho aqui, eu faço uma biópsia absolutamente aleatória, eu sei que ele é 50-50, biopsiei aleatório de novo, e de repente eu biopsiei 7 células e eu tenho 6 alteradas e 2 normais. Eu vou ter um grau de mosaicismo elevado no laudo genético, mas ele não é assim. Então, quantas células eu preciso ter para poder dar um diagnóstico de mosaicismo corretamente? Mais ou menos 27 a 30 células. Só que se eu tirar 27 a 30 células de um embrião, eu danifico esse embrião até certo ponto que vai prejudicar a sua implantação. Eu estou tirando uma boa parcela de células desse embrião e eu danifico esse embrião que não vai ter a capacidade depois de implantar. Por isso que eu preciso tirar poucas células. Eles reforçam, eles colocam assim, são alguns números que eu anotei aqui, eles colocam o número de 27 células e eles colocam também, mesmo quando o embrião vem com laudo normal, com 7 células analisadas, nós temos que considerar que aproximadamente existe um risco de 40% dele ainda ter células alteradas. Então, o número de células biopsiadas não é suficiente para dar um diagnóstico preciso do embrião de mosaicismo. Mesmo quando eu tenho todas as células normais, eu não posso falar que o embrião é perfeito geneticamente normal. Quando eu vejo todas as alteradas, eu também não posso dizer isso, e mesmo o grau de mosaicismo pode e deve ser questionado. E aí os laboratórios genéticos, por isso, falam, olha, priorize aquele embrião, então já não consigo mais segregar. E existe o mosaicismo de células da placenta, e existe o mosaicismo no que se refere à massa celular interna. Eu falei assim, então eu tenho a célula do trofectoderma, que é a placenta, e eu tenho os embriões, a massa celular interna. O que acontece algumas vezes? Isso aqui pode acontecer. As células da placenta serem diferentes da massa celular interna. E eu faço uma biópsia da placenta e tenho todas as células realmente alteradas. Só que a massa celular interna, o embrião é normal. Já existem vários estudos mostrando, estudos de placenta, ou seja, eu estou falando que o bebê nasceu e estudaram a placenta e viram que as células placentárias podem ser geneticamente diferentes do embrião. Então, essa é uma crítica. Eu não posso fazer uma biópsia embrionária, uma biópsia do embrião. Eu não posso tirar células do embrião. Eu tenho que tirar células da placenta, porque senão eu vou danificar o bebê. E quando eu estudo a placenta, eu não sei qual é a carga genética da massa celular interna. Eu não sei qual é a carga genética do embriãozinho. E por isso que eu tenho que tomar esse cuidado, porque existem situações como essas. Volta aqui o nosso embrião para cá. Então, essa é uma das explicações do porquê que o estudo genético é falho. Porque a matemática do processo e a biologia do processo das diferentes capacidades celulares podem interferir com o laudo genético do embrião com essa imprecisão. Porque quando você pega um termo de consentimento, quando você conversa com o pessoal do grupo genético, eles falam assim, olha, o estudo genético erra em apenas 0,2% das vezes. Tá certo. Ele não erra para dar o diagnóstico dessa célula aqui. Ele erra para dar o diagnóstico do todo. Ele pode errar para dar o diagnóstico do embrião como um todo, certo? Essa é uma explicação. A segunda explicação é, mesmo sabendo que o embrião, dificilmente o laboratório erra o diagnóstico genético, né, dessas células, existem pesquisadores, quando eu falo existem pesquisadores, é legal, porque hoje em dia a sociedade se dividiu em dois. Aqueles que apoiam o estudo genético dos embriões, que geralmente tem conflito de interesse, e aqueles que não apoiam o estudo genético dos embriões, aqueles que não têm conflito de interesse, que eles querem a parte mais acadêmica. Quando eu fui em 2018 para os Estados Unidos, e foi lá que eu aprendi isso com o grupo do Dr. Gleicher, eles são radicais, eles são super contrários ao estudo genético dos embriões. E aí o que eles fizeram? Esse mesmo grupo, o grupo que eu conheci e participei, eles pegaram 11 embriões geneticamente alterados. Então eles fizeram um estudo genético de 11 embriões e o laudo veio alterado. Perfeito? Perfeito. Qual seria o próximo passo para esses embriões? Jogá-los fora. Bom, é alterado, geneticamente anormal, joga o embrião fora. Só que eles não fizeram isso. Eles pegaram esses 11 embriões e biopsiaram de novo antes de jogar fora. E dividiram em 34 pedacinhos e mandaram para outros laboratórios de genética para fazer, sem eles saberem,
né, o diagnóstico inicial dos embriões, então o laboratório de genética não tinha conhecimento do diagnóstico prévio, e pediram para fazer o estudo genético, de novo, de 11 embriões. Sabe o que aconteceu? 2 apenas foram concordantes. Em 2 embriões, o estudo genético foi concordante, bateu. 4 embriões de 11 tiveram um laudo normal. 4 embriões tiveram o laudo normal, ou seja, seriam descartados por ser geneticamente alterado, e 4 ainda tiveram um laudo normal. E os outros 5 vieram geneticamente alterados, mas diferente do laudo genético inicial. Esse estudo, eu lembro até hoje, que eu estava lá nos Estados Unidos, eu estava lá visitando o centro deles, eles me deram a publicação nas mãos. Eu cheguei em casa, no hotel, minha esposa estava lá e a família, eu levei esse estudo na mão, eu fiquei lendo de madrugada. Eu falava para minha esposa, eu estou inconformado, eu me senti uma mulher traída, porque eu era do grupo que oferecia estudo genético dos embriões. Minha esposa ficou indignada, coitada, ela estava me esperando, era noite já, as crianças dormindo, né, eu querendo falar sobre outro assunto, né, já não queria mais falar de medicina, e eu estava inconformado, eu ficava lendo o assunto, e aí eu cheguei no dia seguinte, e eu falava para eles assim, mas como que ninguém tem acesso a essas informações? Por que a gente não lê esses artigos? E eles falaram, porque existe conflito de interesse, inclusive das revistas. Palavras deles, não são minhas. Ele começou a grifar nome de revistas de grande impacto e falou assim, porque essas pessoas não deixam esses estudos chegarem nas revistas de maior impacto, onde toda a sociedade tem. E aí foi questão de tempo. Agora, a sociedade está começando a abrir os olhos para isso. Semana passada teve um webinar de toda a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, onde o Dr. Gleitcher, onde eu fiquei, trouxe esse conhecimento para todo mundo. E aí foi um quebra-pau, foi uma briga do pessoal do estudo genético querendo falar contra. Mas eles têm que entender que nós também temos o conflito de interesse. Tudo que eu mais quero é indicar o estudo genético dos embriões. Para mim seria ótimo, como médico, falar para o paciente, olha, eu vou dividir os seus embriões. Seria ótimo como empresário, eu vou ganhar dinheiro, eu sou dono de empresa. Em 2017 a gente teve um faturamento de quase R$200 mil com o estudo genético dos embriões, e depois isso diminuiu muito em 2018, 2019, quando eu voltei dos Estados Unidos. A gente parou de indicar. Por quê? Porque o objetivo é dar a melhor assistência para os pacientes. Então, vamos lá. Eu falei bastante de mosaicismo. Expliquei a diferença de mosaicismo das células, expliquei a diferença de mosaicismo dos embriõezinhos, da massa celular interna, do trofectoderma, o número de células que são biopsiadas. 2. Agora eu falo da dificuldade do laboratório dar o diagnóstico preciso da célula. Isso também é questionado. E sabe o que aconteceu comigo? Aí não é publicação, isso aconteceu comigo. Uma vez a gente estava analisando qual grupo de genética nós iríamos trabalhar, né, para fazer o nosso estudo genético lá de Campinas. E aí nós tínhamos 4 embriões aneuploides, que seriam descartados também, e fizemos a mesma coisa. Biopsiamos os 4 e mandamos para um outro laboratório de genética. Sabe o que aconteceu? 2 vieram concordantes, iguais. 1 veio uma alteração genética diferente e 1 veio normal. E isso, para mim, é um tapa na cara. Por quê? Porque eu ter um embrião nas minhas mãos, que seria descartado, eu rebiopsio, e esse laudo vem normal, eticamente é altamente questionável a capacidade desse exame. Então, por exemplo, hoje eu tenho um casal, que não sei se eles estão aí, a gente conversou, ela tem 43 anos e nós estamos estudando o tratamento dela. E, naturalmente, aos 43 anos, ela tem muita preocupação em fazer o estudo genético dos embriões. Eu falei, olha, por favor, assiste a live de hoje, você vai entender os meus motivos. Então, esses são os motivos. Porque o embrião, o estudo genético do embrião pode falhar. Eu vi isso na prática. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu deixei de fazer muito estudo genético dos embriões, eu comecei a ver muita coisa na prática. Sabe quando seus olhos abrem para alguma coisa que você não enxergava? E agora essa é a realidade. Então, mosaicismo, esse erro do diagnóstico embrionário. 3, e não menos importante, aliás, muito importante, capacidade de correção embrionária. O que é isso? Isso é fantástico. Isso significa que um embrião mosaico com células normais e anormais tem a capacidade das células anormais entrarem em apoptose, sumirem, degenerarem e apenas as células normais evoluírem. Gente, a natureza é muito perfeita. Eu vou mostrar para vocês uma publicação. Eu imprimi aqui. O que esse estudo fez? Foi feito em ratos. Óbvio que a gente não pode fazer isso com embriões humanos. Então, muitas pesquisas de bancada são feitas em ratos. E aí, o que eles fizeram? Eles fabricaram embriões
mosaicos. Eles tinham embriões normais e usaram algumas técnicas para dividir esses embriões. Então eles tinham embriões normais, fabricaram embriões com 50% de células normais e 50% de células alteradas, fabricaram embriões com 75% de células alteradas e embriões com 100% de células alteradas. Então, nós tínhamos 4 grupos de embriões. É óbvio que os embriões, e ratinhos sempre reproduzem muito bem, todos os embriões que tinham 100% de células normais, deixa eu ver o número aqui, dos 57 embriões normais, 57 nasceram. Então, todos os embriões, 100% dos embriões normais, nasceram ratinhos normais. Os embriões que tinham meio a meio, metade das células normais e metade das células alteradas. O que aconteceu? Dos 74 embriões meio a meio, 74 nasceram normais. 100% dos embriões, dos embriões meio a meio, meio mosaico, nasceram normais. 100%. Dos embriões que tinham 1/3 de células normais, ou seja, 75% de células alteradas, destes embriões, dos 25, 11 nasceram normais. Olha isso! Então, óbvio que a taxa de gravidez é menor, óbvio que a chance desse embrião nascer é menor, mas ainda assim, quase 50% dos embriões, com 75% de células alteradas, nasceram normais. E os embriões que eram 100% alterados, nenhum nasceu normal. Nenhum nasceu, certo? Então esse estudo, e aí que quando você pega o estudo, ele tira a foto das células entrando em apoptose. É muito legal de assistir, não dá para mostrar aqui, mas eles tiram fotos das células entrando em apoptose e as células normais evoluindo. É um estudo fantástico. Isso mostra pra gente que o embrião tem potencial de correção. Então, se eu pego um embrião mosaico, meio a meio, e eu tiro algumas células alteradas desse embrião, faço uma biópsia desse embrião e tenho um laudo aqui, acabei de fazer uma biópsia aleatória. Esse laudo vai vir o quê? Embrião geneticamente alterado, embrião modificado. O que eu vou fazer? Eu vou descartar esse embrião. Agora, se eu transferi-lo, ele ainda tem chance de implantar e evoluir. Eu preciso ser cuidadoso, porque aquele estudo foi feito em ratos, não tem estudos em humanos, mas nós já temos 400 bebês nascidos para mais de embriões mosaicos transferidos que levaram ao nascimento de bebês normais. Não foi um caso mais. Tem muita gente transferindo embriões mosaicos e nascendo bebês normais. Por quê? Mas por quê? É só a proporção de células? Às vezes é a capacidade de correção celular. Vocês estão começando a enxergar as limitações da técnica? Vocês estão começando a enxergar que centenas de milhares de embriões no mundo são descartados e teriam algum potencial de implantar e levar a um bebê? Então, essas são as minhas principais considerações em relação ao estudo genético dos embriões. Nós podemos aplicar o exame? Daqui a pouco vocês vão entender em quais situações nós podemos pensar em fazê-lo. Agora, fazer o exame sem ter esse conhecimento, esse nível de conhecimento, é correr o risco de pegar o seu único embrião, que você depositou toda a sua esperança, toda a sua carga emocional, a sua carga financeira, e jogar esse embrião fora, porque o exame foi falho em dar esse diagnóstico. Eu tenho muitos casais que depois que eu adquiri esse conhecimento, conversei, e são testemunhas disso, eu tinha um único embrião. Eu falei para eles, olha, o que vocês querem? Vocês querem fazer um estudo genético desse embrião e ainda fazer uma seleção? Ou vocês querem dar uma chance para o seu embrião? Vocês entendem? Então, às vezes, nós precisamos dar chances aos nossos embriões, porque é isso que eles precisam, certo? Evoluindo. Davi, mas por que o grupo de genética, quais são os pontos positivos? O que eles falam? O que se defende a favor do estudo genético dos embriões? O estudo genético dos embriões aumenta a minha chance de engravidar? Fazer estudo genético dos embriões vai aumentar a minha chance de gravidez? Olha que resposta cuidadosa. Por quê? Vamos supor que o estudo genético dos embriões fale para mim que vai ter uma taxa de gravidez de 50%. E olha que esses são os números, hein? Quando a gente avalia publicações reais com estudo genético dos embriões, eu estou falando de 50% de gravidez. Então, não estou falando que se eu fizer estudo genético dos embriões, eu vou ter 100%. Mas vamos supor que eu tenha 50% a 60% de taxa de gravidez, boa taxa de gravidez, com embriões geneticamente estudados.
e vamos pegar uma população que chegue até 42 anos. Então, eu posso chegar para uma mulher e falar assim, olha, se você fizer aos 40 anos de idade, se você fizer estudo genético dos embriões, sua chance vai aumentar de 50% a 60%, como se você fosse uma mulher de 35 anos de idade, 30 anos de idade. Bom! Poxa, que legal! Vou fazer um exame que vai me dar uma chance de uma mulher de 30 anos de idade. Agora, olha o cuidado. A chance de 50% a 60% é por transferência. Se eu transferir o embrião no seu útero e ele for geneticamente normal, aí sim você vai ter 50% a 60% de chance. Então, olha o que pode acontecer na prática. Eu separei os números aqui. Se eu pegar 100 mulheres de até 42 anos e fizer uma fertilização in vitro, 15 delas, isso com uma mulher de idade avançada, onde tem todas as dificuldades. Se eu pegar 100 mulheres, 15 sequer terão óvulos viáveis. Vai interromper a indução, vai coletar, não tem óvulo, o óvulo é imaturo, de má qualidade, não fertiliza, então 15 já nem conseguiram formar embriões. 20 delas, eu estou usando as estatísticas reais, sequer terão um blastocisto. E olha que 20 eu estou subestimando, porque muitas mulheres com idade avançada não terão blastocistos. Mas vamos colocar 20. 20 pacientes não terão sequer um blastocisto. E aí, das 65 que sobraram, 1/3 vem com laudo genético normal. Então eu estou colocando uma taxa de euploidia de 30%. Também estou sendo otimista. Olha, 30% de chance de seu embrião ser geneticamente normal. E aí fez o estudo genético. Isso restaram para mim, e aí eu transferi esses embriões, vamos supor que eles tenham realmente 50% a 60% de levar a uma gravidez. Então eu cheguei no final com 12 gestações. Ou seja, sobraram 22 embriões geneticamente normais e eu transferi e tive 12 gestações com 54% de taxa de gravidez. Agora, a taxa de gravidez por transferência foi de 54%, mas a taxa de gravidez por ciclo iniciado foi de 12%. Esse é o pulo do gato que quem defende o estudo genético usa para oferecer o exame. Eles oferecem como se estivessem oferecendo uma taxa de gravidez muito maior. Isso não é verdade. Porque quando eu olho um tratamento, imagina você vai começar um tratamento. Você quer saber a sua chance de engravidar fazendo o tratamento. Você não quer saber a sua chance de engravidar simplesmente fazendo o estudo genético do embrião ou tendo o embrião transferido. Nós temos que fazer o cálculo da chance de engravidar a partir do início do tratamento. E agora, pense comigo. Então, essa chance que eles falam de 50%, 60%, no meu exemplo, 12%. 12% de você chegar no final com o embrião normal e ter um bebê em casa. Agora, imagina comigo. Eu estou conversando com você. Vamos supor que eu estou conversando com você que conversou comigo hoje, perguntando sobre o estudo genético dos embriões. Eu vou fazer o seu tratamento. E você chegou no final com um embrião. Um único. É o seu embriãozinho, é a sua chance. Esquece tudo que eu falei para vocês até agora. Você acha que se eu tirar um pedacinho desse embrião e colocar no seu útero, para saber se ele é geneticamente normal ou não, vamos supor que eu tirei um pedaço do embrião para saber se ele era geneticamente normal e veio normal, e eu coloquei no seu útero, a chance dele é maior do que se eu simplesmente tivesse transferido esse embrião para o útero? Óbvio que não. Se eu tenho um único embrião, o que vai me dar mais chance de ter um bebê? Tirando um pedaço dele para saber se é normal, colocando no útero, ou simplesmente colocando ele da forma como ele está no seu útero? Então, eu estou isso desconsiderando, porque vamos supor que existe ainda o índice de erro do exame genético. Esse índice de erro, existem autores que falam em até 30%. Então, fazer o estudo genético dos embriões pode diminuir consideravelmente a sua chance de engravidar por ciclo iniciado. Possivelmente porque você descartou algum embrião que tinha potencial, não fez o diagnóstico correto de mosaicismo. Ou pelo dano embrionário. Eu não considero muito dano embrionário. Um bom laboratório, ele sabe fazer bem a biópsia, eu não vou levar tanto isso em consideração, mas tem dano embrionário. Olha que legal. Eu sou um defensor que embriões com menor morfologia não devem ser biopsiados. Na semana retrasada, ou faz umas 2 semanas, teve um webinar com o pessoal da Itália, falando sobre estudo genético dos embriões e embriões de menor morfologia, embriões nota C. Sabe qual foi a taxa de gravidez com embriões normais que eram de menor morfologia? 11%. Ou seja, eles tiraram um pedaço do embrião que era geneticamente, que tinha uma morfologia pior, as células eram mais frágeis, tiraram um pedacinho dele, viram que era normal, transferiram e tiveram 11% de taxa de gravidez. Caramba, 11% no embrião geneticamente normal? Será que não é o dano embrionário? Será?
Fica a pergunta, eles não me deram essa resposta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando nós vamos indicar o estudo genético para um casal que tem poucos embriões. E esse é um dos critérios, esse é um dos pontos que me faz pensar na indicação. Quando que eu posso pensar em indicar o estudo genético dos embriões? Quando eu tenho um casal onde a mulher tem idade avançada e um bom número de blastocistos, 4 blastocistos, por exemplo, para que eu possa selecionar qual é o melhor embrião para transferir. Essa é uma das pouquíssimas situações em que o estudo genético pode ter benefício. E aí entra o exemplo de um casal que me procurou recentemente, onde tinha uma situação como essa. Eles tinham abortamentos de repetição, e aí o médico falou, não, eu vou selecionar o embrião geneticamente e vou colocar o embrião que foi perfeito no seu útero. Um casal de São Paulo passou nas melhores clínicas da capital. E aí fizeram 1, 2, 3, 4, 5 fertilizações in vitro com estudo genético dos embriões, todos aneuploides. Quando ela tinha blastocistos, todos aneuploides. Formava blasto, todos alterados. Não me recordo a idade de cabeça, mas devia ter mais ou menos 41 anos de idade. Todos alterados. Vieram aqui em conversa comigo, conversamos quase por 2 horas, um casal muito querido, muito querido. Expliquei tudo isso que eu estou explicando para vocês, para eles, e falei assim, olha, você acha que o estudo genético está te ajudando? Você sequer está dando chance para os seus embriões. Você tem condições de engravidar naturalmente. Saíram daqui, engravidaram, e a gravidez evoluiu super bem. Vocês acham que essa gravidez que ela evoluiu, estatisticamente, ela estudou, sei lá, 8, 9, 10 embriões, todos alterados? Será que aquele único embrião, se tivesse feito o estudo genético, não seria alterado? Então, tome muito cuidado. Tome muito cuidado, o exame tem muito cuidado na sua indicação. Não é tão simples assim diminuir e usar os números para oferecer um tratamento de melhor resultado, quando na prática eu posso diminuir a sua chance de conseguir engravidar. Parece estranho eu conversar tudo isso com vocês, porque isso é difícil para mim. Por quê? Porque é muito mais fácil chegar para o casal e usar o discurso padrão. É muito fácil, gente, de verdade, às vezes eu sofro com isso, falo, gente, será que eu estou dando murro em ponta de faca? Mas eu vou continuar dando. Eu perco um tempão das minhas conversas. É muito mais fácil chegar para o casal, não, nós vamos indicar. Nós mandamos a nossa embriologista-chefe lá do FIVMed para Beverly Hills, numa clínica que só faz biópsia. Ela é uma excepcional biopsiadora, excepcional. Sabe muito de biópsia. Eu tenho um laboratório hoje que eu não tenho dúvidas que tem um dos melhores padrões do Brasil e do mundo para fazer biópsia dos embriões. Eu desconheço quem sabe tão bem quanto a gente. E a gente tem um produto de excelência. Mas tem tudo isso por trás. Eu teria todo o motivo do mundo para fazer esse exame. É o que eu mais quero. Eu falo para o pessoal da genética, gente, eu quero fazer estudo genético dos embriões. Eu quero oferecer o que vocês estão oferecendo para os meus pacientes. Vai ser bom para mim, vai ser bom para o paciente, vai ser bom para vocês, vai ser bom para o meu laboratório, eu vou ganhar dinheiro, o paciente vai ficar mais feliz. É incrível se vocês conseguirem oferecer isso. Mas vocês não entregam isso. Não é isso. Não é isso. Na prática não acontece isso. E são já inúmeras publicações que sustentam tudo isso que eu estou falando para vocês. E aí vem aquela pergunta, se fosse comigo eu faria? Dependendo da situação. Se eu estivesse no limite da minha capacidade reprodutiva, não faria. Mas Davi, eu tenho medo de nascer um bebê com síndrome. Eu quero fazer esse exame para nascer, porque eu tenho medo de nascer um bebê com síndrome. Eu entendo o seu medo. Eu entendo. Aí eu pergunto, qual é o risco de nascer um bebê com síndrome? Se você tiver 40 anos de idade, qual é o risco de nascer um bebê com síndrome? 1%. Nascer um bebê com síndrome é de 1%. Se você tiver 43 anos de idade, qual é o risco? 3%. Há quem defenda que esse risco é menor. Dr. Gleitcher, no webinário da semana retrasada, foi claro, falou, olha, cuidado, porque esses números aí, eles ainda são falhos, tem viés. Então, o risco é pequeno. Eu pedi para o pessoal de genética, falei, gente, me dá alguma publicação mostrando o quanto não fazer o estudo genético dos embriões aumenta o risco de nascer um bebê com síndrome? Sabe quantas publicações tem? Nenhuma. Não tem nenhuma publicação, se alguém achar, se alguém assistir essa aula aqui e for a favor do estudo genético dos embriões, pode me mandar, de verdade, eu tenho interesse em ver isso. Eu fui no Congresso Brasileiro do ano passado, atrás dessa resposta, ia ter uma aula com esse tema, chegou no final da aula, não tinha essa resposta. Por que ninguém publica a queda do risco de nascer um bebê com síndrome com estudo genético dos embriões? Porque talvez esse risco caia de 1% para 0,2%. Qual é o benefício? Entendeu? Então, o estudo não diminui tanto o seu risco de nascer um bebê com síndrome. Já tem inúmeros relatos de pessoas que fizeram estudo genético dos embriões e nasceu um bebê com síndrome. Por quê? Porque errou.
poderia ter células alteradas lá no meio. Isso pode acontecer. Então, a seleção natural é muito eficiente. A melhor maneira que se tem para não nascer um bebê com síndrome é não engravidar ou se engravidar, abortar. É assim que a seleção natural seleciona. Por isso que mulheres com mais de 40 anos têm 40, 50, 60, 70% de risco de aborto quando evolui até os 45 anos. Por quê? É a seleção natural, não deixa evoluir, não vai nascer. Aí eu pergunto para os casais, mas Davi, eu tenho muito medo. Aí eu pergunto, você está evitando em casa? Você está evitando ter um filho em casa? Respondem, não. Então, se você está com muito medo de nascer um bebê com síndrome, não tente nem em casa, porque em casa não tem estudo genético dos embriões. Por que no laboratório nós vamos fazer isso? Você vai diminuir sua chance. Muitos casais ainda insistem, querem fazer. Quando insistem, querem fazer, eu faço. Eu faço. Quer fazer? Eu tenho produto, eu confio na minha equipe, confio demais na minha equipe, por sinal. Meu laboratório vai ganhar dinheiro, eu fui honesto, eu fui transparente nas minhas conversas, e essa live vai ficar gravada agora toda vez que alguém passar comigo, eu vou falar, você vai assistir aquela aula lá, porque daí eu fico 1 hora falando e fica mais fácil para minha consulta. Mas assim, eu faço. Mas no contrário, eu já tenho muitos casais que hoje têm o seu bebê em casa, que eu tenho certeza que eu ajudei sem fazer estudo genético dos embriões. E olha que legal, os meus resultados, quando eu voltei dos Estados Unidos, melhoraram quando eu parei de fazer estudo genético dos embriões. No ano de 2019, eu tive uma taxa de transferência de 1,2 embriões por caso. 1,2 embriões por caso, ou seja, muitos casos eu transferi um só embrião, muitos. Sabe qual foi a taxa de gravidez? 69%. No ano, uma taxa de gravidez altíssima, sem fazer estudo genético dos embriões. Eu preciso fazer estudo genético em casos selecionados. Eu indico para muitos casos selecionados, pacientes que terão muitos embriões para estudar, com idade mais do que 40 anos, é o que eles chamam de time to pregnancy. Assim, diminuir o número de transferências para poder transferir os embriões com maior potencial. Mas Davi, é muito sofrido o abortamento, eu já passei por isso. Gente, é sofrido, eu não nego isso, eu já tive uma perda gestacional, Davi, já tive uma perda gestacional com minha esposa. Eu sei o quanto isso é sofrido. Essa perda gestacional que eu mesmo tive foi porque o embrião era confirmadamente um embrião geneticamente alterado, um bebê geneticamente alterado. Sabe o que eu fiz? Estudo genético? Não fiz. Por quê? Porque não tinha indicação. Não tinha indicação de fazer. Então eu sei o que é o sofrimento de um aborto, eu sei o que é o sofrimento de não conseguir engravidar, e eu sei que eu quero oferecer para os casais que acompanham comigo a melhor chance de gravidez. E agora quero oferecer para vocês conteúdo verdadeiro e honesto para vocês entenderem a verdade sobre a genética dos embriões. Nós estamos engatinhando na genética embrionária. Eu espero que no futuro isso seja uma solução, minha conversa seja completamente diferente, eu vou ter o maior prazer do mundo em chegar aqui e oferecer um diálogo completamente diferente sobre o estudo genético dos embriões. Mas essa não é a realidade hoje. E eu não tenho dúvidas em afirmar para você que os interesses comerciais é o que norteiam tudo isso que está acontecendo. Os interesses comerciais. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, certo? 40 anos, 3 blastocistos. É melhor transferir com ou sem biópsia, porque eu já fiz FIVs anteriores com resultados negativos. Primeiro cuidado, resultado negativo não é só por alteração genética. Cuidado com o endométrio. O endométrio é uma variável importantíssima no seu resultado. A própria transferência, o cuidado, a técnica de transferência é uma variável importantíssima no seu resultado. Você tem 3 blastos. Se você biopsiar os 3, você acha que você vai ter uma chance maior do que se você simplesmente transferir o seu embrião? Agora, se os 3 vierem geneticamente alterados, depois de tudo que eu te falei, você vai jogar os seus embriões fora e vai fazer de novo? Tem condições financeiras, emocionais para fazer tudo de novo? Tenho, Davi, eu vou fazer de novo se for tudo alterado. Então, faz o estudo genético dos embriões. Alguma coisinha ele vai poder te ajudar, mas eu entendo que o que você está querendo buscar é uma resposta. Por que eu não engravido? Você está buscando por isso. O que eu faria no seu caso? Iria muito atrás de uma resposta endometrial, tentaria entender muito bem a variável endometrial e daria para os seus embriões a maior chance possível que eles puderem ter. Qual é a maior chance possível que eles podem ter? Estando no seu útero. Eu, particularmente, não vejo por isso uma indicação para você fazer isso. É uma indicação. Academicamente é uma indicação. Eu faria? Não. Eu cuidaria muito bem do seu endométrio, faria um estudo mais cuidadoso, a gente pode fazer uma aula só sobre endométrio depois, cuidaria muito bem da sua transferência e transferiria os embriões que você tem. É possível fazer biópsia de um embrião já congelado? Sim, é possível fazer biópsia de um embrião já congelado. Isso é bom? Não. Por quê? Porque eu tenho que descongelar, biopsiar, recongelar, descongelar para depois transferir. Nós temos resultados positivos com biópsia de embriões congelados. Já tivemos. Agora, isso é bom?
Não. Eu pergunto, por que você quer biopsiar o seu embrião congelado? Qual é o motivo? O que você precisa? Ah, porque eu só vou transferir se ele for normal. Dá uma chance para o seu embrião. Dê uma chance a ele, né? É uma forma de pensar. Mas, Davi, para mim vai ser importante fazer o estudo genético. Pode fazer. Pode fazer. E cuidado, veja a morfologia dele antes de fazer isso. O embrião é um blastocisto de 5º dia, AA, AB, tudo bem. Se for C, se for D, cuidado, porque às vezes você pode perder seu embrião. Em caso de um dos genitores ter uma doença genética dominante, é recomendado? É possível? É ético? Esse é um dos bons casos em que eu indico o estudo genético dos embriões. Existe uma doença genética conhecida, mas daí é diferente. Eu não estou avaliando síndrome, eu estou buscando essa doença. Então, sim, é recomendado. Sim, é possível. Sim, é ético dentro dos meus conceitos. Eu vou tentar selecionar aquele embrião livre de uma doença para poder transferir no seu útero. Isso já tem todo o respaldo. Isso não se chama PGS, isso se chama PGD. É uma linha de pensamento diferente daquilo que eu estou falando, mas que tem a sua indicação, tem o seu respaldo técnico, ético, tudo, pelo Conselho Federal e também pela minha opinião. A biópsia pode prejudicar o potencial de implantação do embrião? Ai, que resposta difícil. Teoricamente, sim, porque eu tirei um pedacinho do embrião e pode prejudicar. Eu citei os resultados com estudos genéticos de embriões de menor morfologia de 11% do grupo italiano que apresentou a aula. É que depende muito da qualidade do laboratório e da equipe. Os nossos resultados, né, porque lá, por exemplo, a Mariana, embriologista, e toda a equipe das meninas, ela sabe, quando o embrião é frágil, eles não biopsiam. A gente conversa com o casal, fala, não, preserva seu embriãozinho. A gente faz o que a gente chama de estudo caso a caso, né, de acordo com a morfologia do embrião. Como elas biopsiam bons embriões, nós acreditamos que não influencia na taxa de implantação. Eles vão bem. A biópsia não faz tão mal assim. O congelamento pode influenciar a mutação genética? O congelamento que fez o embrião ser geneticamente alterado, isso chama efeito epigenético. Teoricamente não, ele não vai mudar, ele não vai causar uma síndrome de Down no embrião. Pode ter alguma influência gênica, né? Pode influenciar a sua capacidade de implantação, mas teoricamente não vai influenciar a alteração cromossômica do embrião. Deixa eu aproveitar um momento, Joyce, me dá um tempo. Agora existe o estudo genético não invasivo. Foi isso que é uma novidade que surgiu agora, recentemente, onde eu vou dar o diagnóstico genético dos embriões sem precisar fazer a biópsia. Coisa maravilhosa, tudo lindo. Eu vou sintetizar, eu não vou ter muito tempo para explicar o estudo genético não invasivo, mas ainda é pesquisa ou deveria ser pesquisa. Não existe tanta a concordância para a biópsia de mais ou menos 80%. A mensagem do estudo genético não invasivo é claríssima do grupo genético. Eles falam assim, é para selecionar o melhor embrião para transferir, hein? Cuidado que o exame não é tão preciso em dar o diagnóstico do embrião. Isso é a conversa técnica. Agora vejam como vai ser a conversa na venda do produto. Olha, agora nós damos o diagnóstico do embrião sem precisar fazer biópsia no próximo passo. Desculpa, eu não consigo concordar com isso ainda, porque isso é muito recente. Precisa de pesquisa, precisa confirmar. Já foram transferidos embriões com genética alterada que nasceram embriões, bebês normais, já assim. Então cuidado com o estudo genético não invasivo, não é a solução do problema, hein? O estudo também pode interferir negativamente na decisão do tratamento, uma vez que o estudo der inconclusivo. Assim, eu parto do princípio que o estudo pode errar. Agora eu falo para o casal, eu falo, olha, se for fazer estudo genético dos embriões, vamos fazer do jeito que é o padrão. Ah, veio alterado o embrião, agora eu quero transferir. Eu falo, não, agora não vai transferir, porque senão pensa nisso antes de fazer o exame, né? Então eu não fico em cima do muro mais. Eu apimento bastante o casal antes de fazer o estudo genético. Depois que fez, a gente segue o padrão, o protocolo padrão, né? Então, acho que esse é o grande conceito. Certo, pessoal? Eu vou encerrar aqui nossa conversa trazendo o meu pensamento pessoal. Eu tenho as minhas opiniões pessoais. Essa parte ética da reprodução humana mexe muito comigo. Eu sou um defensor de que embrião algum deve ser descartado. Eu não formo embriões no laboratório com o intuito de descartá-los. Isso para mim fere. Quando a gente está falando de descarte embrionário, porque são embriões excedentes, assim, eu e a Joyce estamos fazendo um trabalho, né, Joyce? A Joyce está levantando bastante literatura sobre isso. No futuro vocês vão ouvir falar de uma campanha contrária ao descarte de embriões. Para mim, qualquer coisa que possa interferir com a capacidade de um embrião deve ser super questionável. Assim, eu não formo embriões no laboratório para fazer mal a eles. Eu formo um embrião no laboratório porque eu quero ajudá-lo a que ele seja um bebê.
Eu penso no casal? Lógico que eu penso, mas eu também penso nos pequenininhos que estão lá. Eu não formo embrião algum lá para fazer algum mal a eles. Não é esse o meu objetivo. Eu quero formar o seu embriãozinho, eu sou muito cuidadoso na formação, nas técnicas de fertilização, nos cuidados para tentar fazer o melhor por eles, e eu quero finalizar fazendo o melhor por eles. Qual é o melhor por eles? Receber o ventre da sua mãe. E é isso que o seu embrião precisa. Receber o ventre da mulher que o formou. Esse é meu pensamento, concordem ou não, eu não escondo aquilo que eu penso. O melhor que eu posso fazer para o seu embrião é formá-lo no laboratório e colocá-lo no seu ventre. E dar a melhor chance possível para que ele possa evoluir. Eu confio demais na seleção natural para o risco do nascimento de um bebê alterado. Eu confio demais. Corre-se o risco, assim como se você tivesse engravidado naturalmente de ter um bebê com síndrome. Esse risco existe, então ele deve ser refletido. Agora, se eu formei o embrião no laboratório, eu quero dar toda a chance do mundo para que ele seja o seu filho, para que ele seja o seu bebê. Peguem todas essas informações, assistam de novo a live, vai ficar gravada aqui, assistam, reassistam, reflitam, conversem entre vocês, conversem com seus médicos, façam esse balanço e tomem a melhor decisão. Contem com minha ajuda se precisarem e acho que eu demorei bastante tempo para poder trazer essa live para cá. Eu voltei de Nova York em outubro de 2018, vão fazer quase 2 anos. Eu não falei nada quando eu voltei porque eu queria ter a minha experiência prática. E hoje eu tenho a minha experiência prática e acadêmica e eu sou um forte defensor que, por enquanto, a gente não deve indicar estudos genéticos de embriões para todo mundo, embora tenha todo o respaldo de uma equipe espetacular lá no FIVMed que faz com excelência esse procedimento. Então, devolvo as reflexões para vocês, para que vocês possam conversar. Que Deus abençoe todo mundo, Deus abençoe os embriõezinhos de vocês aí também e me despeço com essa reflexão. Eu vejo vocês na semana que vem, na live, aí sim na quinta-feira, e espero continuar trazendo conteúdo que enriqueçam com a transparência e honestidade que fazem parte dos meus princípios. Combinado? Um abraço, boa noite, boa sexta-feira e até semana que vem. Tchau, tchau.